Olá, começa agora mais uma edição do Tela 1. Confira os destaques de hoje. Multa para perda de comanda indevida. A perda da comanda ela não pode gerar nenhum ônus a mais para o consumidor. Cidade de Pinhais promove seletiva de candidatos a Miss e Mister. E ainda comentários do futebol com Lucas Kotovics. Eu sou Marcela Andressa e apresento o Tela 1 desta segunda-feira, dia 16 de setembro. Você sabia que cobrar multa de quem perde a comanda de consumação é uma prática ilegal? Quem passa por esta situação pode procurar o PROCON para exigir os seus direitos. Ir para a balada, para um restaurante, a um bar ou até mesmo para uma panificadora pode se tornar um problema caso você perca a sua comanda de consumação. Isso porque alguns estabelecimentos cobram multas nestes casos. Mas a advogada do PROCON, Cila Santos, explica que essa atitude, comum em diversos estabelecimentos, não pode ser feita. Então a perda da comanda ela não pode gerar nenhum ônus a mais para o consumidor. Então não pode haver multa por perda da comanda. O que tem que acontecer nesses casos é o consumidor informar qual foi o consumo dele. Efetivamente o que ele consumiu e pagar aquilo. Não pode haver cobrança de multa ou por perda dessa comanda, porque cabe ao estabelecimento ter alguma outra forma, então, de fazer esse controle do que foi gasto pelos consumidores. Embora essa prática seja ilegal, ainda existem estabelecimentos que realizam essa cobrança e muitas vezes o consumidor acaba pagando a multa imposta pelo local. Após muita discussão e conversa com o bar, eles resolveram pagar uma taxa de R$50 e mais um valor do suposto que eu tinha gasto. Então, por exemplo, eu gastei com água, refrigerante, eu paguei esse preço e mais R$50 pela perda da comanda. Eu fiquei a noite inteira sem gastar no bar, eu perdi no começo da noite e fiquei a noite inteira sem consumir nada, porque eu não tinha muito dinheiro no dia e eu tinha consciência disso. Então eu não comprei nada e por isso eu não percebi que eu tinha esquecido a comanda em algum lugar do bar. Aí o que aconteceu? Eles encontraram a comanda e vieram perguntar para mim se eu era Pamela, eu falei que sim. E aí a gente descobriu que tinha mais de R$100 na comanda, não me lembro exatamente a quantidade exata, mas era bastante dinheiro para uma pessoa que não tinha dinheiro para gastar. Aí eles falaram que não tinham o que fazer, ligaram para o dono do bar. Eu tentei conversar com o dono do bar, tentei explicar para ele a situação. E ele falou que ele tentou negociar comigo, ele tentou pedir para eu pagar a metade. A advogada do PROCON explica por que essa cobrança não pode ser feita e como essa situação deve ser resolvida. Porque cabe ao estabelecimento ter alguma outra forma, então, de fazer esse controle do que foi gasto pelos consumidores. Mas aí não pode fazer isso, a empresa não pode fazer nenhum tipo de coação, coagir o consumidor nesses casos. O consumidor que perdeu a comanda, ele só tem que informar o estabelecimento o que ele consumiu e pagar por aquilo que ele efetivamente consumiu. Mas nem sempre é isso que acontece. A gente ficou um tempão conversando, até que uma hora ele falou uma coisa bem desagradável. Ele olhou para mim e falou assim: bom, mas se você não tinha dinheiro para gastar, você não devia nem ter saído de casa. Aí eu olhei para ele e falei que quem decidia se eu ia sair de casa ou não era eu, e que eu não tinha consumido e que eu não tinha que pagar. Então o que aconteceu foi que um dos meus amigos ficou estressado, foi lá e pagou metade do valor. Foi o que aconteceu com o estudante Luiz Avan. Ele perdeu a comanda, mas o estabelecimento resolveu o problema da maneira correta. Bem, eu conversei com o caixa, eu falei o seguinte: eu perdi minha comanda, eu consumi, sei lá, eu tinha bebido dois chopes. Ele já tinha pegado minhas informações para fazer o cadastro no bar. Dele, qual que é teu celular? Eu passei meu celular para ele, ele conseguiu abrir a minha ficha, por assim dizer, e estava lá: não, você consumiu isso. Daí ele já fez uma segunda comanda para mim e já invalidou a outra. Quem pagar esse tipo de multa pode procurar o PROCON com o seu comprovante de pagamento para exigir os seus direitos. Embora não exista um prazo específico para o consumidor registrar a sua queixa, a orientação do PROCON é que ela seja feita o mais rápido possível. Quem já passou por essa situação também deixa as suas dicas de como agir. Não perder a paciência, em primeiro lugar, se manter calmo.
tentar dialogar, por mais que às vezes seja difícil. E se não tiver solução, pagar, pedir a nota e depois ir até o PROCON ou um órgão responsável e pedir o ressarcimento, porque daí também tem como fazer isso. Começou hoje a chamada Semana do Acolhimento, dos 30 médicos estrangeiros do programa Mais Médicos que chegaram a Curitiba no final de semana. O período serve para que eles conheçam a estrutura do sistema de saúde no estado antes de iniciarem as atividades dos 19 municípios para onde serão encaminhados. 3 desses 30 médicos estrangeiros vão trabalhar aqui em Curitiba, assim como os outros 6 profissionais brasileiros que chegaram à cidade há algumas semanas. A capital havia solicitado 22 profissionais do programa Mais Médicos do governo federal. A Prefeitura de Curitiba está bancando servidores extras para a Câmara Municipal. Mais informações com o repórter Ângelo Sfayer. No total, são 27 funcionários comissionados cedidos gratuitamente pela Prefeitura para a Câmara dos Vereadores. 20 deles trabalham em gabinetes, distribuídos para 13 vereadores diferentes. O restante destes funcionários trabalha no ambulatório da casa. De acordo com a legislação, esta manobra é legal, mas desde que exista um relevante interesse público ou caso a Prefeitura fosse ressarcida de alguma forma. Neste caso, alguns gabinetes até excedem o número limite de funcionários comissionados, que hoje está estipulado em 7. Em junho, logo após a onda de manifestações, o presidente da casa, o vereador Paulo Salamone, do PV, chegou a afirmar que a redução de funcionários comissionados estaria causando uma economia de 10 milhões de reais aos cofres públicos. Agora, após esta denúncia, Salamone disse ao jornal Gazeta do Povo que não existem exageros nesta manobra, que seria apenas uma maneira do Poder Executivo colaborar com o Legislativo. Como eu disse, são 13 vereadores que recebem estes funcionários da Prefeitura. A maioria deles já está pelo menos no seu segundo mandato. Apenas 3 vereadores que estão no seu primeiro mandato recebem estes funcionários extras. Já o vereador que recebe o maior número de funcionários comissionados pagos pela Prefeitura é Tito Zeglin, do PDT, ele que está na Câmara desde 1989. Repórter Ângelo Sfayer para o Tela 1. E como será que fica o tempo nesta terça-feira? A semana será chuvosa. Em Curitiba, a mínima será de 12 e a máxima de 20 graus. Já o litoral paranaense apresenta a mínima de 17 e a máxima de 23 graus. E agora, no quadro Telesportes, Lucas Kotovics comenta os resultados dos últimos jogos dos times da Série A do Brasileirão. Péssima rodada para os clubes paranaenses na Série A. O Atlético fez sua pior partida desde a entrada de Wagner Mancini e perdeu para o líder Cruzeiro 1-0, que poderia ter sido 2 e que só não foi porque a bandeirinha marcou um impedimento inexistente. O Furacão, antes tranquilo no G4, se distanciou do Botafogo, segundo colocado, e agora está a 1 ponto do Inter, primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores. E o Coritiba, bem, o Bahia abriu 2-0 em pleno Couto Pereira. Depois de um gol contra do time baiano, Alex, sempre ele, empatou o jogo aos 46 minutos do segundo tempo com um belo gol de bicicleta. O Atlético trocou o Drubski e colheu bons resultados. Muricy Ramalho voltou ao São Paulo e já venceu o Vasco fora de casa. Será que é hora do Marquinhos Santos sair? Apesar do Coritiba ter um grave problema com lesões, nitidamente falta motivação dentro de campo. A motivação que o Goiás possui, por exemplo, apesar de não ter grandes jogadores no elenco. E a motivação só vem através de um bom gestor e líder. O Marquinhos Santos é esse comandante? Ainda não, e a dúvida aumenta a cada jogo. Lucas Kotovics para o Telesporte. Terminam nesta segunda-feira as inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Mais de 25 mil pessoas já se inscreveram para concorrer às 4.500 vagas, além das quase 1.600 vagas para o Sistema de Seleção Unificada, que leva em conta as notas do Enem. Neste ano, há cursos novos de fisioterapia em Curitiba, ciências exatas em Pontal do Paraná e ainda engenharia em aquicultura, ciências exatas e computação no setor Palotina. A ficha de inscrição, o guia do candidato e edital completo estão no site www.unc.ufpr.br.
Os candidatos a Miss e Mister Pinhais já estão se preparando para o evento que vai escolher os mais belos da cidade. Os vencedores vão representar Pinhais no concurso Miss e Mister Paraná. Eu treino Miss Pinhais porque era um sonho meu desde pequena. Desde novinha eu queria ser modelo. Ela deve ser uma pessoa sempre alegre, que mesmo quando ela esteja passando por problemas pessoais, ela sempre esteja sorrindo, feliz, com os olhos sorrindo. Sorriso no rosto sempre. Olha, tem que ser linda, simpática, tem que ter um bom coração, querendo ou não, e tem que saber ajudar o próximo, né? Determinação, simpatia, humildade, que é as principais características de uma Miss. Carisma, simpatia, humildade. Além de simpatia e carisma, ela tem que ter humildade acima de tudo. Essas são algumas das características que uma Miss tem que ter, de acordo com as participantes do concurso Miss Pinhais 2013. O jantar de apresentação das candidatas aconteceu nesse final de semana e reuniu as belezas do município da região metropolitana de Curitiba. A organizadora do concurso, Ivana Carla, foi Miss Brasil versão Beleza Internacional em 1990. Segundo Ivana, para representar Pinhais, os candidatos têm que ter muito mais do que beleza física. A Miss é um conjunto, né? Antes tinha todas umas regras, né? Umas normas de altura, de corpo, medidas. Hoje não, hoje é um conjunto. Então é elegância, é a postura, beleza facial, corporal, é tudo uma harmonia de tudo isso que transforma-se numa Miss. Os vencedores do concurso do ano passado também estiveram presentes no jantar e já estão se preparando para passar as faixas. Nossa, é triste, dá vontade de você não passar a faixa. Mas eu espero que o próximo candidato, o próximo eleito seja um cara com muita consciência social, que tenha uma imagem legal, que possa estar representando bem o nosso município. Tá? Tem muitas meninas lindas e esse ano eu acredito que vai ser bem concorrido. E eu tenho toda a felicidade de estar passando essa coroa para a próxima menina. Entre os candidatos também tem aqueles que já trabalham em desfiles e no mundo da moda. Emily Brandão, de 16 anos, está concorrendo a Miss Broto Pinhais. A jovem faz trabalhos como modelo há 2 anos e acredita que o concurso vai impulsionar ainda mais a carreira dela. Isso vai ser mais uma experiência para mim ter, para minha carreira continuar. Érica Dias também está concorrendo a Miss Broto Pinhais. Com o concurso, ela pretende ganhar mais experiência na carreira artística dela. Eu sou atriz no Centro Cultural, eu faço teatro já há 2 anos, já fiz curta-metragens. E é o que eu amo fazer, tá em cima do palco, tanto atuando, desfilando, essas coisas. Mas engana-se quem pensa que o objetivo dos candidatos é apenas vencer para ter o título. Meu objetivo é estar crescendo ainda mais como pessoa, mostrar a Daiane, a pessoa que eu sou mesmo, sabe? Eu sou bem feliz. Esse é meu objetivo, passar pra gente um pouquinho da minha personalidade, de como que eu sou. Se elas têm mesmo esse sonho, que não desistam, que persistam sempre. E para finalizar a noite, a banda Conexão Cidade fez um show para animar os candidatos, que vão ter que esperar mais alguns dias até o desfile final, que vai definir os vencedores de cada categoria. Os vencedores dessa 12ª edição do Miss Pinhais vão ganhar, além dos tradicionais faixas e troféus, a oportunidade de ir para o Miss e Mister Paraná. Também vão ganhar prêmios como books profissionais, cursos de modelo e manequim, sapatos e cosméticos. Todo o evento é patrocinado pela Prefeitura de Pinhais e conta com a ajuda de colaboradores. A competição masculina vai ser no dia 28 de setembro, já a feminina no dia 5 de outubro. Para mais informações sobre o evento, ligue para 3669-3129. E termina aqui o Tela 1. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie e-mail para tela1@up.com.br. Obrigada pela companhia e até a próxima.